sobre Davi vencer o gigante, a igreja vibra mais. A gente quer pregar sobre a reconstrução dos muros, Neemias, a igreja vibra mais, você vai reconstruir, você vai. A gente quer pregar aquilo que às vezes mexe com o nosso emocional. E a gente vê a igreja de uma forma geral falando de tantos assuntos. Salvação, 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 você precisa ser salvo, se pecou, se perdeu a salvação, e por aí vai. Só que eles não falavam, eles não pregam, eles não falam do assunto que Jesus mais falava. E nessa manhã talvez você não vai ter como uma pregação, talvez como um ensino, mas eu preciso falar isso com você, eu preciso pregar isso para você. Aqui na igreja, 9 anos que eu estou pastoreando nesse lugar, e eu falei com Deus que esse assunto não vai sair dos meus lábios. Vira e mexe, você vai ver eu pregando a mesma coisa, a mesma coisa. Na nossa cultura é estranho um pastor repetir um sermão. Na nossa cultura parece que é o pastor que é preguiçoso, parece que ele não quis preparar um sermão, não é isso. É quanto mais você fala do mesmo assunto, mais você fica expert, você tem sabedoria naquilo. E o problema da igreja hoje é que ela não aguenta ouvir a mesma pregação 2 vezes, que ela já... Mas eu falei com o Senhor que, enquanto eu tiver fôlego nessa terra, eu vou falar sobre o reino dele nesse lugar. E eu queria que você tomasse nota, pegasse caneta, marcasse, a gente vai ler uns textos. Hoje vai ser mais um ensinamento do que uma pregação. Para aqueles que nunca ouviram, vai ser talvez uma surpresa, mas para aqueles que já estão conosco há mais tempo, vai Deus fortalecer a sua fé, amém? Mateus 16, versículo 19, quem está sem Bíblia acompanha aqui no telão, está escrito assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e alguma coisa que ligares na terra, não, e poucas coisas que ligares na terra, não, como é que está aí? E o que? E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus pergunta aos seus discípulos: o que eles estão dizendo acerca de mim? Os discípulos vão responder, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias. Resumindo, um profeta comum, alguém normal. E de repente, Pedro vai ter uma revelação, ele vai ter uma... Leia comigo 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala, tu és o Cristo, Jesus vai dizer: olha, você teve uma revelação de quem eu sou. A pergunta é: revelação de quê? De quem ele é somente? Não. Ele teve uma revelação do reino de Deus. Eu quero que você aprenda nessa manhã o quê? Só tem uma forma de você entender aquele assunto que Jesus mais falava, é através de revelação. Você pode ser 20 anos cristão, 15 anos, 10 anos, 40 anos. Se não for revelado para você, você não vai conseguir entender acerca do reino de Deus. E hoje muitos crentes, pastores, que você fala, o que é o reino de Deus? Ele não sabe te explicar, porque ele ainda não teve a revelar. Nicodemos, que era alguém muito importante, muito inteligente, Jesus disse para ele assim, ó: se você não nascer da água e do... você não pode, o quê? Entrar no reino de Deus. Jesus está falando, se você não tiver uma revelação, não tem como você acessar aquilo que eu vim trazer para você. Pastor, Jesus vem trazer salvação? Também. Jesus vai trazer libertação? Também. Mas não é o principal. O que Jesus veio fazer na face da terra foi restabelecer o reino que se perdeu.
Quando ele vê que Pedro teve uma revelação, fala comigo, revelação. Revelar é algo que é desvendado para você. Quando algo é desvendado, o salmista, Salmo 119, verso 18, coloca para mim. Salmo 119, verso 18. Olha o que está escrito, olha o que o salmista vai dizer, ó. Abre tu os meus, para que eu veja as maravilhas da tua. Existe uma revelação para ser entregue para a igreja. Existe uma revelação para ser entregue para o povo. E essa revelação só vai acontecer se Deus abrir os seus olhos, se Deus abrir o seu entendimento. Está comigo aqui? Diga amém. No final você vai dar glória. Talvez agora você... Jesus, quando vê que Pedro teve uma revelação, ele fala: Pedro, está aqui as chaves. Está aqui o quê? As chaves do reino. Eu vou te entregar. E a partir de hoje você vai ter o poder. Vai ter o quê? E tudo que você ligar na terra vai ser ligado no... E tudo que você desligar no céu vai ser desligado na... Tá. A pergunta que a gente precisa fazer é: o que é esse reino? Que reino que é esse? Que é tanto falado, que é tanto... Às vezes a gente canta tanto. Hoje o pessoal do louvor, sem saber, cantou tantas canções acerca do reino. É o Espírito testificando que eles não sabiam que eu ia ministrar. A pergunta é: essa chave é para eu entrar no reino? Não. Essa chave ela é para ser estabelecida na face da terra, para ser usada na face da terra. Agora, o que é o reino de Deus? Pergunta ao seu vizinho: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo lugar onde Deus governa, aonde Ele possui domínio e onde a sua vontade está sendo feita. Pastor, Deus governa todas as coisas, sim, mas não é em todos os lugares que a vontade dEle é feita. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Não é em todos os ambientes que a vontade do Senhor é feita. Então, o reino de Deus só é estabelecido quando a sua vontade é feita naquele lugar. Jesus agora veio restabelecer. Ele veio o quê? Restabelecer. Porque o homem perdeu o reino. O homem perdeu esse governo que estava sobre ele. Vamos ler o Salmo 115, verso de número 16. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do... Mas a terra a deu aos filhos dos... Deus, Ele tem os céus que é dele, e quando Ele vai criar a terra, Ele vai colocar o homem na terra. E Ele fala: a terra pertence a vocês que são os meus filhos. A terra é de vocês. Quando Deus criou a terra, quando Ele fez a terra, Ele colocou um homem nessa terra. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26. Pastor, é estudo bíblico, entenda do jeito que você quiser, desde que você entenda o que é o reino. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, e domine, fala comigo, domine, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre... Deus vai criar a terra, vai criar um jardim, vai colocar Adão lá. Vai colocar quem? E fala com ele assim, ó: a partir de hoje você vai dominar. Fala comigo, dominar. A palavra dominar no hebraico é radar. É quando você coloca algo debaixo dos seus pés. Sabe aqueles filmes que começa um combate ali de armas, de repente, um antes de matar o outro, coloca a cabeça daquele inimigo debaixo dos pés. Ele está mandando uma mensagem, qual é? Esse território agora eu estou dominando. Aí ele coloca o pezinho ali. A ideia de radar, de domínio, é você colocar, sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Quando Deus coloca o homem na terra, o homem é a extensão da Trindade na terra. Adão não é homem das cavernas.
Sabe aquela figurinha que você vê o Adão puxando uma mulher pelo cabelo? Tem gente que acha que o Adão é o homem das cavernas. Não. Adão é uma imagem e semelhança. O que Adão podia fazer? A gente tem que perguntar o que ele não podia fazer. Um homem corrupto, um homem limitado, como Moisés abriu o mar. Um homem corrupto e limitado, como Josué fez o sol parar. Pastor, eles eram corruptos? Sim. A corrupção da carne, a corrupção moral. Um homem corrupto e limitado, como Elias fez fogo do céu descer. Agora imagine Adão, que era a expressão exata de Deus na face da terra. Imagine Adão, a qual Deus falou assim: você vai dominar nesse ambiente a qual eu estou te colocando. Pastor, o que ele podia fazer? É só você olhar o que o último Adão fazia. Quem é o último Adão? Fala comigo. Jesus. Jesus andava sobre as águas. Jesus dava ordem aos ventos, Jesus dava ordem aos peixes, Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava peixe, Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus tinha todo o... Fala, se o último Adão podia fazer isso, o primeiro Adão também podia. Você está comigo aqui? Você está preparado para pregar? Eu tenho que chegar nas chaves. Você fica olhando Adão como alguém, tadinho. Não. Ele era a expressão da Trindade na face da terra. Ele era a expressão exata do governo de Deus aonde? Então, Adão, ele tinha muito poder. Ele tinha muito domínio. Quando Adão falava, a terra obedecia, porque não sabia se era Adão ou Deus falando. Quando Adão liberava uma palavra, o mar obedecia, porque não sabia se era Adão ou Deus falando. Adão, toda a sabedoria que ele tinha não veio de aprendizado. Ele não precisou aprender. Ele teve uma revelação. Fala com o seu vizinho, você vai ter revelações profundas a partir de hoje. Você está comigo nesse lugar? O que ele sabia não veio de aprendizado. Hoje nós precisamos correr atrás. Alguém fala assim, pastor, o senhor é muito inteligente, né? É o dom, né? Olha o dom aqui, ó. É ler e estudar. Esse é o dom. Aí, Adão agora quis ser igual a Deus. Como assim? Ele já tinha tudo. E Deus falou, se você comer, vai ser que nem eu. Conhecedor do bem, o que ele faz? Ele come do fruto, que não é maçã. Isso é uma outra história. Ele come do fruto. Quando ele come do fruto, sabe o que vai acontecer? Ele dá um grito de independência. Lembra que o reino de Deus é onde Deus governa, é onde Ele estabelece a sua vontade, onde a sua vontade é feita. Como é que o reino de Deus avança? O reino de Deus avança através de embaixadas, fala comigo, embaixadas e colônias. Como assim, pastor? Você vai entender. O Brasil, por exemplo, nós temos o Brasil aqui, capital é Brasília. Ao redor do mundo, o Brasil tem embaixadas brasileiras. É um solo em outro país que é do Brasil. E se você pisar lá, a lei que rege aquele solo não é do país que recebeu a embaixada. A lei que rege aquele solo é a lei do Brasil. Então, quando você está em outro país, precisa resolver algo relacionado ao Brasil, você precisa ir na embaixada brasileira. E ali você vai conseguir resolver com as leis do Brasil, com a Constituição do Brasil. Quem está comigo, diga amém. Mas o reino também é expandido através de colônia. Lembra quando Portugal colonizou o Brasil? Colonizaram o Brasil, mandaram os portugueses para cá, mandaram tudo que eles tinham para cá e tomou conta do Brasil. Até o dia que alguém deu o grito da independência. Só que esse grito da independência é perigoso.
E quando eles deram o grito da independência, olhe para mim, Portugal arrancou tudo que tinha no Brasil, dinheiro, valor, soldo, arrancou e foi embora. Deixou o Brasil o quê? Quebrado. 500 anos se passaram, até hoje brasileiro quer ir morar em Portugal, mas português não quer morar no Brasil. Por causa de um grito de independência. Enquanto colônia, eles tinham que fazer tudo o que Portugal fazia. Mas na hora que gritou a independência ou morte, os portugueses vieram tirar tudo que é deles. E ficou um vazio. Olhe para mim. Quando Adão dá o seu grito de independência, ele está dizendo: a partir de hoje eu não quero ser regido pelas tuas leis. Deus falou: não quer? Tudo bem. Vou recolher o que é meu e vou me centralizar aonde eu tenho o meu reino. E Deus agora tira a glória dele do jardim. Deus tira a glória dele da terra. Mas você já viu que quando um prédio é abandonado, daqui a pouco alguém vai tomar o poder? Daqui a pouco alguém vai invadir aquele lugar? E quando alguém invade, não invade para fazer coisas boas. Por exemplo, em Belo Horizonte é cheio de prédios enormes, arranha-céu, que foram abandonados, por falta de recursos, não conseguiu terminar. E de repente o povo veio e invadiu. Mas quem invade já não tem um espírito bom, porque está invadindo. Eles invadem, eles vão se drogar lá dentro. Vai ter aborto lá dentro, vai ter prostituição lá dentro. Vai acontecer de tudo lá dentro. Quando Deus saiu e tirou o seu reino, o império das trevas veio e começou a dominar. É por isso que a terra virou um caos. Quem está comigo, diga amém. A terra se transformou em caos. Adão agora perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio. Ele não consegue mais dominar sobre a terra. Ele estava acostumado a dar uma ordem, a terra obedecer. Ele estava acostumado a dar uma ordem e os peixes obedecerem. Mas de repente, um certo dia ele acorda, quando ele vai falar algo com a terra não reconhece a voz de Adão. A terra não reconhece a autoridade de Adão. Ele dá uma ordem para os peixes não ouvem a voz de Adão. Era a terra mandando um recado: eu não te reconheço. Eu não vejo autoridade na sua vida. Imagine você, meia-noite e meia voltando para casa. Quando você está perto da sua casa, passa um homem comum, manda você parar o carro, encosta aí. Você vai encostar? Você vai encostar? Hã? Não? Mas e agora se vier o mesmo homem, fardado, com a farda da polícia, armado, ele falar: encosta o carro aí, o que você faz? O que você faz? Porque você reconheceu a autoridade. Assim também é no reino dos céus. Quando alguém vê a autoridade da sua vida, eles submetem. Mas quando não tem autoridade, não tem revestimento, ninguém te obedece. Adão tinha que fazer 5 coisas. Gênesis 1:28, coloca para mim. Leia comigo. Você está aí, irmão? Vai embora, não? E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Olha isso. Ele tinha que fazer 5 coisas. Mas quando ele dá o grito de independência, ele não consegue mais sujeitar. Ele não consegue mais dominar, porque a autoridade foi retirada de sua vida. O domínio, o governo foi retirado da sua vida. Isso é tão verdade que Deus se cansou da terra. Ele leva a terra para uma purificação. Ele traz o dilúvio, ele traz o... Quando Deus traz o dilúvio, levanta Noé. Após o dilúvio, Deus vai dar uma ordem para Noé. Coloca para mim, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Leia comigo. Gênesis 9, 1. E abençoou Deus e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e... Mas cadê o sujeitai e o dominai? Aonde está o sujeitai e o dominai? Não tem, porque eles perderam a autoridade. Eles perderam o governo. Eles perderam o domínio. Quando Jesus ele aparece, quando Jesus vem para a terra, ele vem restabelecer aquilo que o homem perdeu lá atrás. Ele vem trazer aquilo que o homem perdeu lá atrás.
É por isso que quando Jesus começa, a Bíblia diz que ele começa, existe trevas. Coloca para mim Mateus capítulo 4, versículo 16. Vamos ler o 16 e o 17. O povo que estava assentado viu uma grande, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz, 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo dos céus. A palavra radá, que é domínio, governo, é a mesma expressão basileia, reino. Jesus está dizendo: eu vim trazer para o meio desse caos, eu vim trazer para o meio desse vale de sombra e de morte, aquilo que o primeiro Adão perdeu lá atrás. Ele perdeu o domínio, ele perdeu o revestimento, ele perdeu a capacidade de ter autoridade, mas eu estou brilhando como uma luz, e vim trazer de volta aquilo que vocês perderam. Levante as tuas mãos aos céus. Deus está dizendo para essa casa: Jesus tem o poder de liberar a autoridade que você precisa, o domínio que você precisa, o governo que você precisa. A partir de hoje não vai precisar mais contender com a terra, você vai dar ordem e a terra vai ter que entender, porque nós estamos revestidos de autoridade. Jesus agora ele vai pregar sobre o reino. Ele vai o quê? E quando ele prega, depois ele vai trazer os sinais. Não começa com os sinais e depois pregação, não. Primeiro a pregação e depois os sinais. Aí ele começa a mostrar que ele tem um governo. Ele começa a curar enfermos. Ele começa a multiplicar pães, multiplicar peixe. Ele ressuscita mortos. Ele dá ordem para o vento. Ele dá ordem para a natureza. Ele dá ordem para o mar. Ele dá ordem para os peixes. Hoje nós contendemos tanto com a natureza, que quando a gente quer pescar, o peixe foge. Mas Jesus vem com tanta autoridade, quando ele dá uma ordem, o peixe pula dentro do barco. Você não entendeu? A gente vai com a varinha, com a rede, o peixe foge. Jesus dá uma ordem, o peixe pula. Hoje o vento vem e destrói tudo. Mas quando ele escuta a voz de Jesus: vento, aquieta-te, o vento tem que parar. Está comigo nesse lugar? Só que até então tudo que Jesus fez, tudo, tinha acontecido também na antiga aliança. Na antiga aliança, pessoas ressuscitaram. Na antiga aliança, houve multiplicação de pão, de peixe. Na antiga aliança, pessoas abriram as águas. Só que teve uma coisa que Jesus fez, que nunca tinha acontecido na antiga aliança. Tem uma coisa que Jesus fez, que jamais tinha acontecido no Antigo Testamento. Está lá em Lucas 11, abre para mim Lucas 11, versículo 20. Vamos ler. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino, tudo que ele fez tinha acontecido na antiga aliança. Mas um dia ele chegou e falou assim: espírito maligno, sai desse homem, espírito maligno, sai dessa mulher. Alguém olhou e falou assim: não, isso nunca aconteceu. Os religiosos falam assim: isso é uma doutrina nova que ele está implantando, isso é algo novo que ele está colocando, isso não existe. Queriam culpar Jesus. Aí Jesus disse: eu estou expulsando demônio, é porque chegou, é porque o quê? É chegado o reino de... Entenda uma coisa, quando você prega sobre o reino, a autoridade vem, o governo vem. Para de graça. Quando você fala sobre o reino, Jesus libera aquilo que o primeiro Adão perdeu. Aí a sua palavra agora tem peso. Todo mundo fala, mas quando você fala é diferente. Todo mundo diz, mas quando você abre a tua boca tem peso, porque você está revestido de autoridade.
E aqui lá vai. Se você está inserido em um ambiente que não tem libertação, que não tem cura, que não tem sinais, está faltando o reino de Deus. Pastor, mas aqui na igreja eu não vejo expulsão de demônio, porque a gente faz um culto para Deus, não é culto para demônio. Você está aqui ou não? Expulsar demônio depois do culto, irmão. Fica comigo 2 dias aqui depois do culto, você vai ver demônio manifestando. Alguém gritando. Ah! Por quê? Porque o momento de culto, o culto é para. Mas tem hora, irmão, que se não mandar o demônio embora, a pessoa não é curada. Se não mandar o demônio embora, a depressão não sai, a enfermidade não sai. Está comigo nesse lugar? Diga amém. Isso é demonstração do reino de Deus. Por exemplo, Jesus nunca orou para alguém ser curado. Que, pastor? Não, ele nunca orou para alguém ser curado. Não, pastor, pode procurar, não tem. Aí hoje você fala, vem cá, ora para mim para eu ser curado. O que você pede para orar? É que você não entendeu o reino. Jesus só dava ordem. Cego, volte a enxergar. Você está aqui ou não? Mudo, volte a. Coxo, levanta. Porque ele estava revestido do governo de Deus. Então não precisa ficar orando, ele só dava uma ordem. Por quê? O corpo tem que obedecer, a enfermidade tem que obedecer, demônios têm que obedecer. Eu quero que você entenda isso. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas quando você se reveste daquilo que tem governo, daquilo que tem autoridade, quando você dá ordem, vai ter que dar ouvidos à sua voz. Jesus ele vem. E quando ele vem, ele fala por parábolas. Ele fala pelo quê? E alguém vai falar assim, parábolas para você entender melhor. Não, é para você não entender. Quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Abre comigo. Lucas 8:10. Você está aí, irmão? É libertação hoje. Lucas 8:10, leia comigo. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não, e ouvindo não. Quando Jesus veio e apareceu, vou contar uma historinha para vocês. Ele contava a história e ninguém entendia nada. Aí os discípulos assim, Jesus, o que é isso que você contou e que eu não entendi? Ele falou, vem cá para vocês, eu vou entregar de graça. Você está comigo ou não? Fala com seus vizinhos, você é filho, você tem direito, você tem herança, mas tem que saber. Quando juntava a multidão, ele falava por parábolas, para que a multidão, ouvindo, não entendesse, vendo, não ia conseguir ver. Você está comigo nesse lugar? Imagine Jesus pregando hoje. Você anda na igreja. Nossa, Jesus falou um tanto de coisa que eu não entendi nada. Parece louco, né? Mas os filhos falam assim, que revelação profunda. Que revelação poderosa. Aleluia. Ele veio para os seus. Olha para mim, estou indo para o fim. Ele veio para... E os seus não... Deixa eu ler com você, João 1:12. João 1:12. Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o de serem feitos filhos aos que creem no seu. Ele deu o quê? Fala comigo, poder. Eu decido se quero ser filho ou não. Ele te deu o poder para você fazer a escolha. Quando você recebeu Ele, eu te aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Ele falou, agora você tem um poder de ser feito filho de Deus. Você quer? Se você quer, toma uma decisão hoje. Jesus estava dizendo, não é só me aceitar, é decidir ser filho. Quando a gente fala de reino, talvez você não entenda, mas teve aquele príncipe lá da Inglaterra lá, que abriu mão de ser o quê? Filho, príncipe.
fosse a partir de hoje, eu e a minha família não pertencemos mais à família real. Ele se tornou um cidadão comum. Olhe para mim, aceitar Jesus faz você alguém salvo, mas um cidadão comum. Agora você tem um poder nas mãos de decidir ser filho. Quando você decide ser filho, você participa da família de Deus, da família real. Aí Jesus vem e coloca na sua vida aquilo que você perdeu, que é governo, que é autoridade, que é domínio. E quando Ele coloca sobre a tua vida, você é revestido de autoridade. Aonde você vai, você tem poder, você tem autoridade para liberar palavras e as coisas começarem a acontecer. Porque você agora está fardado, revestido, tem autoridade. Se o demônio vai falar assim, nele eu não posso tocar, nela eu não posso tocar, eu não posso entrar na casa, não posso, porque ele está revestido de uma autoridade. Você está aqui nesse lugar? Pastor, eu fui preparado para ir para o céu, pastor, te enganaram. Você não foi feito para dominar no céu. Você foi feito para dominar na... Olha o que Jesus disse, Mateus 5:5. Eu tenho que chegar nas chaves, gente. Acho que não vai dar tempo, não. Bem-aventurados os... Porque eles herdarão. O que eles vão herdar? O que eles vão herdar? Não é o céu, não? A religião te ensinou assim. Pede Deus para te levar logo, que essa terra é muito ruim. Pede Deus para te levar logo. Você sair dessa vida difícil. Quem fez isso foi a religião com você. Porque o reino te prepara para a terra. O reino te prepara para governar na... Alguém fala, não compra nada aqui, não faz negócio aqui, não planta aqui, não faz... Porque nós vamos por nosso negócio é o céu. Te enganaram. Seu negócio é na terra. Jesus disse isso em Mateus 5:5. Agora leia comigo Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Uma conversa está acontecendo lá no céu. Aonde que a conversa vai acontecer? No céu. Olha aqui que Deus vai falar. E para o nosso Deus os fizestes reis e reinaremos sobre... O João está lá em cima, batendo maior papo. Nossa, Senhor, é bom demais o céu. Nós estamos vindo todo mundo para cá. Ele falou, prepara, porque eu vou ressuscitar vocês. Vou te dar um corpo glorificado, revestimento, autoridade. E vocês vão voltar para a terra. Ixi, está na sua Bíblia. Céu é lugar de passagem, não é lugar de morada. Para com essa história, eu vou morar no céu. Você não vai morar no céu, você vai passar no céu. Receber uma autoridade, um corpo glorificado e vai voltar para dominar a terra. Jesus, por isso que ele centralizou a sua pregação só sobre o reino de Deus. Ele não falava em outra coisa a não ser sobre o reino. As pessoas hoje começam a orar e falam, Senhor, me leva, a terra está tão difícil. Ele falou, mas eu quero usar você para mudar essa terra a qual você está inserido. Você começa a orar, Senhor, não aguento mais, me leva, Senhor, me tira dessa vida, Senhor, me leva para o céu. Ele falou assim, mas eu não quero que você esteja aqui, eu quero que você seja o meu representante aí. Você está comigo nesse lugar? Termino, vejo que não podeis suportar mais. A gente quer tanto ir para o céu, que esquece de comprar na terra, de negociar na terra, de conquistar a terra. Hoje tudo que você quer da terra, você tem que furar, fazer pressão, fazer força. Mas Jesus não, ele dava uma ordem e a terra obedecia. E ele falou assim, olha, eu vim trazer para vocês aquilo que vocês perderam. Entenda que vocês se decidirem por ser feitos filhos de Deus, vai ter autoridade. E quando você falar, a terra vai obedecer. Imagina, irmão, você orar, a chuva parar. Imagina você orar o vendaval, quando o vendaval parar. Alguém um dia perguntou, quem é esse? Que até o vento e os mares lhe obedecem. Mateus 28, versículo 18. Termina agora. Não vai dar para falar das chaves. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo,
é-me dado a palavra poder é exousia, domínio, governo, autoridade. É-me dado todo o poder no céu e na... Versículo 19. Portanto, ide. Olhe para mim. Só tem como ir se eu for revestido de autoridade. Eu quero fazer missão, só tem como ir se esse poder e autoridade recair sobre a tua vida. Porque aonde você chegar, você vai ter o poder de mudar a atmosfera. Você vai ter o poder de mudar a realidade do lugar. Porque quando o mundo espiritual olhar para você, vai ver que você tem patente, tem autoridade. Você está revestido e munido de autoridade. Fica de pé, eu termino. Mateus 16, verso 19. Mateus 16, verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos... E tudo que ligares na terra será ligado no... E tudo que desligares na terra será desligado nos... Jesus falou, Pedro, você teve uma revelação profunda. Uma revelação do reino. E está aqui não é uma chave, são as chaves. Pastor, por que Jesus entregou as chaves? Porque ele saiu e falou que vai voltar. E as chaves representam algumas coisas. As chaves representam autoridade. Fala comigo, autoridade. As chaves representam acesso. Fala comigo, acesso. A chave te dá domínio e governo. Se eu for viajar agora, pegar as minhas chaves, chamar em Caleco, toma as minhas chaves. Eu estou dando para ele assim, governo da minha casa, acesso à minha casa. Ele não vai precisar pedir para entrar, ele vai pegar a chave e vai entrar, porque ele tem. Jesus diz, estou indo para o Pai, mas estou deixando com vocês não é uma chave, são as chaves. E você já viu que se você pegar uma chave e colocar no segredo errado, você não consegue abrir? E se forçar, quebra? A Bíblia é as chaves. E nós precisamos entender qual é a chave certa para cada ocasião. Por exemplo, alguém quer prosperar e fala assim, pastor, ora para mim prosperar. Aí você fala, a chave da oração não serve para prosperidade. Eu posso orar e você não vai prosperar, porque oração não prospera ninguém. Agora quando você pegar a chave certa e falar, vou principiar, eu vou colocar dízimo no altar, vou colocar oferta no altar, a prosperidade abre para você. É a chave certa no lugar? Nós vamos orar agora para as pessoas serem curadas. Não é orar, é dar ordem. A chave já está na sua mão. Pastor, e se a pessoa não for curada? O problema não é com você. Você só dá ordem. Quem tem a chave só abre a porta. Está aqui nesse lugar ou não? É por isso que ele deu as. E cada um vai ter um tipo de chave. Tem gente que vai ter a chave da libertação. Aonde ele chega, ele manda o capeta embora, o capeta manifesta. Eu nunca vi demônio acompanhar essa pessoa. Porque a chave da libertação está com ele. E quando ele chega, irmão, ele coloca a chave certa, o demônio tem que aparecer. Você está nesse lugar? Tem gente que tem a chave do poder de Deus. São pessoas da oração, que sabe quanto mais oração, mais. E essa pessoa ora, quando ela chega, ela fala, tem autoridade. Todo mundo da família falou, ninguém obedeceu, mas na hora que essa pessoa chegou, todo mundo bateu continência. Por que um pastor tem tanta autoridade? É porque ele tem a chave, ele tem o quê? Aí você fala, não, tem um negócio diferente com ele sim, é que ele entendeu para que serve a chave. Você está nesse lugar? Eu não vou me enrolar mais.
Só queria dizer que Jesus já nos deu as chaves. Está nas nossas mãos. Todo o poder lhe foi dado e Ele conferiu esse poder à igreja. Deixa eu ler com você Isaías capítulo 9, verso 6. Eu preciso ler. Está escrito, fala com seu vizinho, está escrito. Isaías 9, 6. Vamos ler junto. Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos, e o principado, tem tradução que está escrito assim, e o governo estará sobre os seus, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da. Jesus, quando nasce, Ele traz consigo um domínio, um governo. Aquilo que o primeiro Adão perdeu, quando ele nasce, Ele traz consigo. Ele cresce, desenvolve, se entrega na cruz do Calvário, vai até o céu. Quando Ele vai, Ele fala, vocês não vão ficar órfãos, vão enviar o Espírito Santo, que é um revestimento de poder e autoridade. E entenda, esse governo agora estará sobre vocês, porque hoje Ele é o cabeça, a igreja é o corpo, e o principado, o governo está sobre os ombros, está sobre a igreja. Ele está dizendo, a igreja tem poder, a igreja hoje tem acesso. Se falar, se a igreja falar, o demônio tem que correr. Você está vivendo tanta luta que você não entendeu a autoridade que você carrega. Está passando por tanta miséria porque não entendeu o poder que você carrega. Quando você abrir os seus lábios, meu irmão, alguém vai falar, com ele tem que obedecer, com ela, porque ele está revestido de autoridade. Romanos capítulo 5, versículo 17, coloca para mim. Romanos 5, 17, leia. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por um só, Jesus. Para que esse negócio, sua vida vai mudar quando você subir. Para com essa história que sua vida vai melhorar quando você vai. Não, você vai começar a reinar em vida através de Jesus. Eu decido hoje ser filho de Deus. Eu decido hoje ser da família real. Eu decido hoje dar ordem. A natureza vai obedecer. A natureza vai ter que obedecer. Os demônios terão que obedecer, porque nós estamos revestidos de autoridade. Feche os teus olhos. Decida hoje, fala, Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver nessa situação. Me reveste dessa autoridade. Coloca as chaves nas minhas mãos. Vai, clame a Ele. É uma decisão sua. Não adianta vir para a igreja, ficar calado em silêncio, não. Abre os seus olhos e fala assim, eu decido hoje ser revestido com o teu poder, com a tua glória. Eu decido hoje, meu Pai, receber esse governo que o primeiro Adão perdeu. E a partir de hoje, aonde eu chegar, a autoridade dos céus chega junto comigo. Eu sou embaixador do reino de Deus na face da terra. Ora calabachana, calabase.